Oi, pessoal, então a gente vai ver um pouquinho sobre o que foi falado no Centro de Mídias, que foi principalmente a questão da exploração e relação entre Portugal, os portugueses, e os indígenas brasileiros. Né? E então a gente vai ver essa relação, lembrando que a família real envia então Pedro Álvares Cabral, que acaba chegando ao Brasil. Inicialmente, quando ele chega aqui, ele vê uma ponta do nosso país e, pensando que fosse pequeno, achando que era uma ilha, chamou de Ilha de Veracruz, né? Primeiro nome dado. Depois, na sua exploração, eles vão descobrir que era muito mais do que uma ilha e vão ver o pau-brasil, né? Que é uma planta aqui brasileira. E daí, pela palavra Brasil, é que vem nascer o nome do nosso território, nosso território brasileiro. Então a gente vai ver essa relação, como que foi a relação. A gente sabe que tem uma diferença muito grande de vestimenta, de pensamentos. Por exemplo, os portugueses vêm de um território um pouco mais frio, não tem tanto calor, então vem vestimentas mais compridas, já conhecem mais o domínio de fazer roupas, possuem armas de fogo, tá? Então eles têm uma característica, uma língua diferente, que vai se misturar a linguagem do Brasil, que a maioria era Tupi-Guarani, apesar de existir vários grupos indígenas diferentes. Existiam os Guaranis que eram mais tranquilos, mas a gente também tinha alguns indígenas mais agressivos, como os canibais, né, que comiam carne humana, que vão ser até muitos inimigos dos portugueses. Então, óbvio que os portugueses vão principalmente conviver com os guaranis. Então, algumas palavras, e vocês podem pesquisar se vocês tiverem interesse, que vem do Pi-Guarani, que se mistura com a língua portuguesa e forma a nossa língua brasileira. Né? Essa mistura de linguagens que são bastante importantes. Então, no que se diferencia, então? Além da linguagem, das vestimentas, por quê? Porque os nossos indígenas, os nossos nativos, os primeiros brasileiros, eles falavam o tupi-guarani, eles usavam adornos como penas, andavam nus. E uma coisa bem. Algumas pessoas acham engraçado quando determinadas aulas eu falo, acho que principalmente no ensino médio, quando você fala que os, uma das coisas que os brasileiros eles vão trazer pra gente de novidade para os portugueses a questão do banhos diários, porque aqui era muito quente, aliás, até hoje é, né, cada vez mais quente, naquela época já era muito quente, então eles tinham sim, todos os dias, uma mania que não é uma mania europeia de tomar banhos diários, porque na Europa não tinha, continua não tendo, tanta água quanto tem no Brasil, não que seja, nossa, o Brasil tem água infinita que não acaba mais, mas tem maior quantidade de águas que lá, então os banhos diários foram inventados pelos indígenas brasileiros, esse hábito. Tá? Vou colocar agora um vídeo sobre o que nós temos no nosso dia a dia que vem dos indígenas. Tá? E aí em seguida a gente começa a aula, começa a explicar os textos principais até aqui, mas é uma coisa bem simples, tem bastante informação, mas pegue-se nisso que a gente está vendo as diferenças entre essa relação entre portugueses e europeus, como os europeus viam os indígenas e como eles realmente são, como realmente eram naquele período. Tudo bem? Então vamos ao vídeo, daqui a pouco eu volto para explicar para vocês.
Espantado viu-se indígena ao chegar das caravelas. Era Cabral, achando que aqui eram as Índias. E sem querer, querendo, no Manau ele atracou. Abaixou as velas e aqui se apresentou. Olá, eu sou Cabral, você quem é? Sou indígena aqui, sou morador. Caço vivo nessa terra verdejante, cheia de cor. E assim se fez um laço, um passo ao futuro, adentrando as matas, desbravando seus costumes. Tupi-Guarani, Tupinambá, Tupiniquim, Caeté, Potiguar, todos falantes da língua tupi, mostraram a Cabral a cultura daqui. Homens, mulheres, cada qual com função, pesca e caça, cozinha, artesão. Muita cultura, gente a trabalhar, já existiam antes de Cabral chegar. Assim nem tudo foi tão tranquilo. Muitos sofreram, outros resistiram. Hoje sabemos da contribuição desse encontro pra nossa nação. E assim, quando Cabral aqui chegou, viu as maravilhas e belezas dessa terra, o grande povo que aqui havia. Porém, nada ficou como era. Muito se perdeu com as guerras, as armas de fogo e as doenças trazidas pelo homem branco em suas vindas e idas, e que o índio muitas vezes não suportou. Mas hoje não seríamos esse grande povo sem os nossos antepassados indígenas e toda a imensa cultura que herdamos e carregamos em nossa fala, nossas casas e em toda a nossa vida. Sou Igara dessas águas, sou a seiva dessas matas e o ruflar das asas de um beija-flor. Eu vivi aqui na harmonia com a natureza, mas num triste dia o cara e o invasor no meu solo sagrado pisou, desbotando o verde das florestas, garimpando o leito desses rios. Já são 5 séculos de exploração, mas a resistência ainda pulsa no meu coração. Na cerâmica marajoara, do rio Sateré, na Pombalha Capó, da pintura Cajuel, Muirapitanga e Camiaba, na Zarabatana Mapu, no Arco Munduruku, no Manto do Pinambá, na Flecha Camaiurá, na oração desse
trecho da carta de Pero Vaz de Caminha de 1500. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons tons, bons rostos e bons narizes, bem feitos, andam nus sem acobertura alguma, nem fazem mais casos de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. Acerca disso são de grande inocência, ambos traziam o belço de baixo furado e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa e da grossura de um fuso de algodão, agudo na ponta como um furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço, e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feito a modo de roque de xadrez, e trazem ali encaixado de sorte que não os magoa, nem lhes põe estorvo no falar, nem no comer e beber. Os cabelos deles são corridos e andavam tosquiados, de tosquia alta antes do sobrepente e de boa grandeza, raspados todavia por cima das orelhas. E um deles trazia por baixo da solapa, de fonte a fonte na parte dele de trás, uma espécie de cabeleira de penas de ave amarela, que seriam de comprimento de um coto, muito basta e muito cerrada, que lhe cobria o toutiço e as orelhas. Assim, o Senhor, a inocência dessa gente é tal que Adão de Eva não seria maior, com respeito ao pudor. Ora, veja vossa alteza, quem tal inocência vive converterá, ou não, se lhes ensinarem o que pertence à sua salvação. Acabado isso, fomos perantes eles beijar a cruz, e despedimos-nos e fomos comer beijo as mãos de vossa alteza deste porto seguro da vossa ilha de Vera Cruz, hoje, sexta-feira, 1º de maio de 1500, Pero Vaz de Caminha. Então, segundo o autor Pero Vaz de Caminha, que acompanhou a vinda de Pedro Álvares Cabral no Brasil, que acompanhou e relatou nos primeiros documentos pro rei de Portugal como eram esses indígenas, esses nativos. E aí ele descreve nessas características retratadas por ele, que eles tinham um cabelo, né, liso, não longo, até curto, que eles eram pardos, que eles andavam nus. Então ali estava descrevendo nessa questão de serem pardos, de cabelos lisos, escorridos, mais curto, que eram as suas características físicas, e diziam que eles eram, em relação a descrever as pessoas retratadas, ele descrevia como pessoas inocentes que não tinham pudor, ou seja, não viam maldade em estarem nus. Então isso é uma descrição dele, que era como realmente viviam esses nativos, né? Então ele descreveu então, a questão física e a questão de como eles eram ali no seu dia a dia. Eles não lavram nem criam, nem há boi ou vaca, cabra, ovelha ou galinha, ou qualquer outro animal que esteja acostumado a viver do homem. E não comem, senão deste inhame, que aqui há muito, e dessas sementes e frutos de terras e árvores de se deitam. Trecho da carta de Pero Vaz de Caminha. A fonte acima traz percepção que Pedro Vaz de Caminha conhecia o dia a dia dos indígenas. Identifica no excerto a informação que nega o fato de que Pero Vaz de Caminha conhecer a cultura. Então, que trecho que mostra que o que ele está falando é equivocado, que ele realmente não conhece esses indígenas, esse modo de viver. Então é através aqui, ó, bem no início eles não lavam nem criam, e o que tá errado, que eles só comem inhame, né, das sementes que caem dos frutos, que na verdade não era verdade. Tanto que eles
sim, já eram pessoas que plantavam o seu próprio alimento. E mais dessa forma depreciativa que foi colocado nesse trecho, já fala que não, que eles não tinham essa capacidade, que eles só comiam aquilo que caiu da fruta que caiu no chão, e que na verdade não era, eles tinham um domínio da agricultura. Então esses são os trechos que mostrariam isso, né, da forma errada e pejorativa que fizeram essa análise. Nessa imagem a gente consegue observar, deitar aqui a imagem um pouquinho, que é a chegada dos portugueses aqui no Brasil, tendo contato com esses nativos. E só pra gente relembrar, essa é uma coisa muito importante, essa relação que vai levar um tempo, eles vão fazer trocas, onde os indígenas vão, por exemplo, vão dar os seus adornos, né, aquele que eles usam, as penas. Os portugueses vão dar espelhos, coisas que eles nunca viram, para ter começar essa formação dessa relação entre portugueses e os indígenas. Lembrando que quem vem para cá, Pedro Álvares Cabral, representando Portugal, né, naquela famosa ida ao caminho das Índias, acabando chegando ao território brasileiro. Tá? E aí eles chegam aqui e se deparam com esses povos nativos, nativo que significa aquele que nasceu naquele território, esses que são chamados de indígenas, assim como aconteceu com Cristóvão Colombo, por acreditar, de repente, é a forma como chamaram eles, imaginando que fossem os índios da Índia, né? Então são chamados de indígenas, mas que significa os povos nativos, tá? Então essa é a importância. Mas por que teve essa relação? Essa relação vai acontecer, então, como eu disse, devido à vinda deles para cá e acabando colonizando o nosso território. Como assim colonizando o nosso território? Colonizar significa dominar, conquistar, pertencer a um lugar. Então, até muitos anos, como a gente vai vendo, a gente vai ficar sob o domínio português. Eles que vão administrar, eles que vão explorar nosso território, que vão explorar nossos alimentos, as riquezas que vão ser encontrados no território brasileiro.